Salve, gente! Arro! Apesar! Aê! Salve, tribo querida! Grande tribo aí! Um prazer imenso estar aqui com vocês. Última palestra desse evento maravilhoso. Deixar o melhor pro final. Assim espero, né? Salve Deus! Vamos lá, então, depois desse maravilhoso final de semana de grande reencontro com a nossa grande tribo galáctica, com a nossa grande tribo ancestral, vamos fechar esse grande movimento de integração com a nossa ancestralidade. Eu me chamo Matias Fernandes, sou terapeuta há 12 anos, venho integrando aí nessa caminhada, nessa minha jornada, muitas experiências que eu fui buscando no Brasil, fora do Brasil, Estados Unidos, alguns conhecimentos do xamanismo na Europa, da América Central, das grandes tribos chibibos e principalmente dos nossos irmãos da ancestralidade brasileira. Trabalho muito nesses anos todos com a constelação sistêmica ou mais conhecida como constelação familiar. Quem já fez constelação alguma vez aí, levanta a mão. Olha só, tem bastante gente. Muita gente aí, maravilhoso. Inclusive tem algumas alunas aqui minhas de constelação, né? E de reiki xamânico também. E nessa minha caminhada eu vim integrando alguns conhecimentos e fui ajustando ao longo dessa minha jornada aquilo que fazia sentido, né, para minha alma. O meu primeiro contato com os Sementes das Estrelas foi dentro de um ritual xamã. E eu nunca tinha ouvido falar Semente das Estrelas, ou Gabriel, na época era Zero I, e o que era o trabalho deles, né? E ali eu tive uma grande reconexão, que foi o momento onde alguns véus meus se ergueram e eu me recordei quem eu era. Vocês já ouviram aquele áudio maravilhoso daquela canalização Era Uma Vez, dos Sementes? Se não ouviram, ouçam. Pelo amor. Foi naquele momento que, no meio do ritual, eram umas 2, 3 horas da manhã, a espiritualidade me disse assim: deita ao lado da fogueira e olha para as estrelas. E naquele momento, gente, eu não entendia nada de espiritualidade praticamente, eu tinha uma leve noção, sabia um pouco da minha mediunidade, ouvia bastante, né, mais do que eu via. E naquele ritual a minha mediunidade teve uma abertura considerável, tive minha primeira incorporação consciente ali, entendi o que era uma incorporação. E quando deitei do lado daquela fogueira que eu olhei para as estrelas, eu até hoje não sei se eu que fui para as estrelas vieram para mim. Não entendi e salve Deus que se assim seja, né? E deu um silêncio total. Tinha uma playlist tocando, maravilhosa, e deu um silêncio naquele momento. E de repente entrou Era Uma Vez Semente das Estrelas, contando a história da nossa chegada como sementes aqui no planeta Terra. E eu, agora eu entendi. Nossa, eu passei assim o áudio inteiro. Agora eu estou entendendo. E os blocos foram descendo, os véus se abrindo. E eu fui dizendo, caramba, agora eu sei de onde é que eu vim. Não sou daqui não, né? E estamos tudo aqui, ó. Eu jamais imaginava que ia estar num encontro com 550 sementes, né? Também nesse despertar. E de lá para cá eu comecei a aprofundar muito no meu processo de autocura, no meu processo de reforma íntima, me conhecendo cada vez mais, me integrando mais com essa energia sutil, com as medicinas vibracionais. Eu vim de uma área, de uma energia já mais densa, assim. Para quem já é mais íntimo meu, sabe que eu vim da área jurídica. Trabalhei em fórum muito tempo, depois migrei para o empreendedorismo. Trabalhava naquela loucura de cumprir meta no sistema americano de modelo de negócios, né? 1 milhão, 2 milhões por mês, bater meta, era aquele negócio. Até 2, 3 horas da manhã sem dormir, né? Alguns de vocês conhecem bem essa área.
E eu fui aprofundando e vendo o que fazia sentido para mim, para minha alma, na minha caminhada. E claro que eu também não recomendo isso para todos, né? É a minha particularidade, é a minha caminhada. Do dia para a noite eu larguei tudo, tudo mesmo, porque eu sentia que a minha essência era lá, do lado da fogueira, pé no chão, contato com a terra, com a grama, cantando, dançando, sacudindo o maracá, me curando e levando cura. Essa era a minha energia, essa era a minha essência. Ali, mal sabia eu que eu estava me integrando com a minha ancestralidade, com a minha ancestralidade mais longínqua, que é os grandes xamãs que me representam, né? Que eu represento eles e trago essa força integrada comigo no meu campo. A partir dali, então, comecei a acessar cada vez mais esses processos e integrar, então, a minha origem cósmica. Porque dentro dos trabalhos xamãs, o pessoal me chamava assim, ó, o menino das estrelas. Porque eu enxergava a nave, conversava com os ET, enxergava alguns mestres, né? E ninguém enxergava isso. E eu, gente, mas estavam tudo aqui, dançando com nós em volta da fogueira, aqui os ET, descia as naves, olhava para o céu, enxergava a nave lá brilhando e tudo mais. E eles falavam, ó, o menino das estrelas aí. Então, não por acaso, né? Um ano depois dessa minha conexão, eu encontrei, então, num microevento lá em Porto Alegre, o Gabriel, a Neva, né? Era Zé Duí na época ainda. Encontrei ele lá. E aí foi um momento mágico. Ele parou assim uma hora, olhando para o público, ele parou e ficou me olhando no fundo do olho. Eu disse, entrou dentro da minha alma aqui. Salve Deus, né? Tem alguma coisa rolando, né? Mal sabia eu que depois de um tempo ia estar aqui contribuindo com o meu servir e trazendo essa energia também para que tantos outros tivessem acesso. Como eu falei, eu trabalho muito com a constelação. Não trabalho com a constelação no modelo clássico, apesar de ter feito muitas formações no modelo clássico. Só que o modelo clássico, ele traz uma questão muito interessante, que é um tabu dentro da constelação, inclusive, que é o reconhecimento da espiritualidade dentro da constelação, né? As pessoas, elas têm um certo receio de mexer com isso ou de falar sobre isso. Porque a constelação, ela foi desenvolvida por psicoterapeutas, né? E muitos psicanalistas, psicólogos acessam ela e querem muito trazer isso para o campo deles. O que, claro, hoje a gente já entende e sabe que isso é um grande resgate da antiga Atlântida, onde nós que trabalhamos com a constelação, fizemos muita treta lá com a constelação, com a energia da constelação, né? Inclusive o nosso amado Bert Hellinger, que foi um dos grandes percursores da constelação mundial, né? Tentando resgatar, eu trouxe um grande resgate para integrar de novo um novo modelo da constelação no mundo, e como uma tecnologia, né, uma ferramenta de cura para a gente acessar esses campos da ancestralidade mais antiga e conseguir limpar, liberar camadas nossas, né, que nos prendem muito, nos seguram muito ainda dentro desses ciclos de padrões repetidos. E nesses aprofundamentos eu fui entendendo que existia muito a ser desvendado, muito a ser desenvolvido, que era além daqueles movimentos ditos sistêmicos de ajustes que existiam ali, que a gente acessava. E eu sou muito curioso e eu fui aprofundar e querer entender, né, o que é que se passava por detrás daquilo ali, como é que funcionava o emaranhado quântico, como é que funcionava o emaranhado sistêmico, como é que a gente se metia nisso, né, desde a nossa chegada, a encarnação na matéria. Então, fui aprofundando esses processos. E eu cheguei nisso aqui que eu quero trazer para vocês hoje, que são uns 3 pontos ascensionais. Foi uma canalização, depois de mais ou menos um ano recebendo blocos e informações, eu integrei esses 3 pontos ascensionais que traz a constelação que eu digo como transcendente. Transcendendo a matéria física, transcendendo o corpo mental, o corpo emocional e acessando além da nossa ancestralidade. Quando a gente fala ancestralidade, normalmente nós nos conectamos com a nossa família, né, genética, nossa família
da encarnação aqui, mas para além disso. A ancestralidade que nós representamos e que um dia também fomos, né? Os grandes xamãs, as grandes tribos, a nossa família galáctica, a Atlântida, a Lemúria, essa ancestralidade. As nossas antigas encarnações, até chegar no campo que nós viemos trabalhando aqui nessa integração, que é a ancestralidade galáctica, a nossa multidimensionalidade. E acreditem, eu recebi isso aqui, gente, depois de estar na direção por mais ou menos 20 horas, era 2 horas da manhã, quando eu estava chegando lá no Rio Grande do Sul, acabado, pum, desceu aquele bloco, é assim que eu tenho que fazer, agora eu entendi, não sei como, morto de cansado, de estar na direção naquele tempo todo, peguei o celular ali, rapidinho, botei para gravar um áudio, como é que seria esse processo da integração dos 3 pontos. E esse processo da integração dos 3 pontos, eles vão trabalhando isso aqui, ó. O equilíbrio da saúde física, o equilíbrio da saúde mental, o equilíbrio da saúde emocional, o alinhamento de todos os nossos meridianos e corpos de energia, a atualização do nosso DNA, ou seja, estamos todos aqui movimentando essa força, integrando esse movimento de campo que a gente vem falando aqui, né, dentro de um grande sistema, para despertar justamente nossa ancestralidade galáctica, o desbloqueio das novas camadas do DNA, ou seja, para que a gente acesse esse DNA cósmico, esse DNA espiritual, esse DNA originário, né, original nosso, liberação de traumas, bloqueios, crenças, liberação de somáticas físicas. Um dos meus trabalhos nesses 12 anos, inclusive, é, né, a psicossomática, que eu já chamo de a soma da alma, a integração de tudo que a nossa alma, né, como espírito traz aqui para a matéria, além da encarnação atual, realinhamento espiritual, liberações kármicas, realinhamento dos corpos físico, mental, emocional, sutil, espiritual, maior conexão com o nosso eu superior, ou seja, o nosso avatar galáctico. Quem tem cosmobiografia aqui? Então, esse carinha aí, ET, que vocês têm na cosmobiografia, é o eu superior de vocês. O primeiro é o eu superior acessível, né? É esse eu superior que a gente começa a se integrar. Estreita, então, o contato, né, com o nosso avatar galáctico, liberações e curas da ancestralidade, liberações de traumas de memórias celulares, alinhamento do chakra estrela da alma e estrela da terra. Estrela da terra é o chakra nosso que está lá um pouquinho abaixo dos nossos pés, que nos puxa, né, nos conecta aí com a encarnação física na matéria. Estrela da alma é o chakra que está acima, um pouco acima do coronário, que nos conecta aí com o nosso espírito, tá? E a descarbonização do nosso corpo físico. Então, é um trabalho bem profundo. Tem algumas pessoas aqui que já fizeram comigo, outros no online também, e leva 3 meses de trabalho. Mas eu preparei um movimento para vocês aqui, para a gente integrar um pouco, pelo menos, e realinhar essa nossa ancestralidade galáctica. Por onde que a gente vai passar nesse processo todo? Primeiro, o nosso DNA, né? Estamos todos aqui encarnados na matéria. Decidimos reencarnar aqui na matéria física para resgatar os nossos processos da nossa ancestralidade mais antiga, para ajudar a trazer um ponto de luz, trazer um ponto de cura para a Terra, para o planeta, reverberar isso tudo na grade planetária. E aí acabamos nos emaranhando, né? Quando a gente decide fazer essa descida, temos um encontro lá no plano espiritual com quem serão os nossos pais biológicos aqui na matéria. A gente vai lá, se reencontra com ele, com os mentores. E aí, vamos descer lá, ó, esse aqui quer descer, vocês aceitam receber ele lá? Tem um processo aqui
que ele vai integrar, né, e ajudar vocês num processo de cura. E ele também está precisando de coisas para liberar, para curar. Vocês têm aqui já um ponto em comum. Então vamos descer lá todos juntos nessa mesma família para se libertar, para ajudar a trazer esse ancoramento? Vamos descer. Depois a gente chega aqui e diz, ai meu Deus, eu não escolhi nascer nessa família aqui não, escolheu nascer sim, né? Então tem essa conversação. Quando isso ocorre, normalmente, pessoal, é mais ou menos como se fosse 1 ano do nosso tempo linear na matéria física, 1 ano antes da concepção. Então, 1 ano antes da concepção, a gente mais ou menos tem esse reencontro e ali começa a preparação daquele sistema, daquela biologia, daquele espírito que vai receber, né, o filho ou a filha dentro do seu portal, ou seja, a mulher, né? O útero é o grande portal por onde nós chegamos aqui na matéria física. E muitos trabalhos, né, de magias eram feitos no Antigo Egito com o útero feminino. E nesse processo, então, logo que antes da concepção, nós, enquanto espíritos, somos colocados para dormir, né, dentro de uma câmara para fazer a preparação para a descida da matéria. Aqui que eu conectei já com o primeiro portal vinculado ao xamanismo e à ancestralidade mais longínqua. Nós somos gestados 2 vezes. Nesse momento, quando a gente é colocado nessa câmara de cura, nós somos gestados pelo útero da grande Mãe Gaia. Mãe Gaia nos gesta nesse primeiro encontro, nos preparando para a descida na matéria física. E é aí, nesse momento, que a gente começa a se emaranhar, se enrolar, se integrar com o karma planetário. Antes mesmo do karma, ou do emaranhado familiar, dos padrões familiares, a gente se emaranha nesse primeiro sistema, que é o sistema planetário, a grade planetária. E aqui os véus do esquecimento, então, são sobrepostos para que a gente não se lembre, né, que aquela família, por exemplo, que a gente estava ali, ou quando a gente vem para um evento gigantesco desse aqui, a gente olha para o rostinho da pessoa e diz assim, ixi, esse aqui me matou lá na outra encarnação. Esse aqui eu quase afoguei ele lá na outra encarnação, né? E a gente não reverbere isso na fisicalidade com tamanha consciência devido à nossa preparação. Nesse momento, então, é concebido o ser que vai descer lá por aquele casal. E aí existe o processo de descida desse espírito. 3 meses após a gestação é que o espírito vai acoplar no corpo físico. Antes de 3 meses o espírito não está ali, ele está descendo e se integrando com o chakra matriz, que só as mulheres têm, só a biologia feminina tem, está se integrando nesse chakra matriz e após o 3º mês ele vai descendo pelo chakra coronário, passando pelo frontal, passando pelo laríngeo, pelo cardíaco, até chegar lá no útero, naquele corpo biológico que está em formação e que nesse corpo biológico, o que a gente já tem? O nosso DNA físico. E esse DNA físico, ele tem o quê? Toda a genética, tanto do pai como da mãe e de todos os ancestrais desse pai e de todos os ancestrais dessa mãe. Então aí ocorre o segundo emaranhado, que é o quê? Além de toda a nossa bagagem, de toda a nossa história akáshica que está lá no nosso DNA espiritual, contendo todas as nossas passagens por todas as constelações, por todos os planetas, por todas as outras encarnações, esse DNA espiritual, ele se funde com o DNA físico, contendo toda a carga genética
de todos os nossos antepassados biológicos. Olha a treta que é isso. Que bagagem, né? Depois a gente acha que... Eu penso assim, às vezes eu pego uns pacientes que dizem assim, eu não tenho nada para curar. Filho, se tu soubesse... né? Pode não saber, não ter consciência, mas tem muita coisa aí, muita bagagem. E a gente traz todas essas experiências. Então o corpo físico, biológico nosso, é o primeiro sistema ao qual a gente pertence. O primeiro sistema que a gente vai fazer parte. O que é um sistema? Um sistema são elementos que interagem entre si com toda a sua história, com toda a sua bagagem. Aqui a gente está num grande sistema. Cada um de nós trazendo a nossa história, cada um de nós trazendo a nossa bagagem galáctica, multidimensional, de todas as outras encarnações, e ainda a bagagem de todas as nossas famílias. São 550 pessoas aqui, mais ou menos, que estão se comunicando entre si, trocando informações a todo momento. Imagina que aqui em cima desse teatro, ó, tem uma nuvem, uma grande nuvem. Cada um de vocês está conectado com um fiozinho de energia nessa grande nuvem. E está mandando a sua informação para essa grande nuvem e, ao mesmo tempo, está recebendo informação dessa grande nuvem que você desconhece. Que são das outras pessoas que estão aqui dentro desse sistema, né? Por que eu digo que o nosso corpo biológico, o nosso corpo físico é o primeiro sistema ao qual a gente pertence? Cada órgão físico nosso, ele se comunica entre si. Não se comunica? Quando um órgão físico nosso para de funcionar, o que acontece? Um colapso total do sistema biológico, certo? E cada órgão físico nosso, ele tem o mesmo corpo do órgão lá no corpo etérico. Ou seja, a gente tem um coração etérico, a gente tem os rins etéricos, né? A gente tem o fígado etérico, os pulmões, todo o sistema vascular, sanguíneo, etérico, exatamente aqui. É uma consciência viva, é uma consciência única, que se comunica com todos os outros órgãos para o bom funcionamento. Então a gente tem o primeiro sistema que a gente pertence ao corpo físico. Depois do corpo físico, quando o corpo, né, o nosso espírito se integra aqui na matéria, nós passamos a pertencer ao segundo sistema, que é qual? O corpo biológico da mãe, né? Porque a gente está se comunicando, se alimentando através do cordão umbilical ali deste corpo biológico da mãe. Então nós pertencemos, depois disso tudo, ao sistema da mãe, o corpo biológico da mãe. Quando a mãe nos dá a luz, quando a gente vem para o mundo, aí a gente vai se integrar no terceiro sistema, que é a família biológica. E através da família biológica, então, a gente vai ter todas as experiências, como nós tivemos aqui, integrando e aprendendo a caminhar no mundo, né? Só que o que acontece? Muitas vezes, devido a esse DNA que está obstruído pelos véus do esquecimento, nos impedindo, de certa forma, nos conectar com a nossa essência superior, nós vamos entendendo que isso que a gente está aprendendo aqui nessa caminhada de vida é a realidade, é a verdade. E aí a gente passa a viver desta forma, né? Por quê? Porque a gente se esqueceu de quem realmente nós somos. Estamos aqui todos nós nos relembrando quem nós somos. Ou seja, a gente está tirando camadas e camadas e camadas e camadas desse DNA, dessa integração até a gente chegar nesse momento da nossa vida, para voltar lá na fonte original. Então, quando eu falo de 3 pontos ascensionais, são 3 pontos a mais trabalhados para liberar essas camadas que nos dão acesso à nossa consciência superior, ao nosso eu superior e à nossa essência divina de fato. Então, antes quando a gente trabalhava a integração, né, a liberação das camadas da ancestralidade, se ia até um determinado ponto, ou seja, a família genética.
Mas o que tem além disso aqui? Tem as outras encarnações. Para eu sair da família genética, que é o DNA, que é o primeiro ponto que a gente trabalha, e ir para as encarnações, eu vou depois trabalhar então a nossa ancestralidade, né? Liberou camadas da família, liberou o acesso do DNA. Aqui eu consigo dar um passo a mais e ir para ancestralidade. E aí a gente chega no segundo ponto, que é a ancestralidade. Não a nossa ancestralidade genética, mas a ancestralidade longínqua de quem somos de fato, né? Quem fomos e ainda somos. Porque aquele velho xamã que um dia eu fui, está aqui comigo hoje. Sou eu também. Ele não se esvaiu, ele está na minha memória aqui. Aquela velha bruxa, aquele velho bruxo, está aí em você, aí dentro ainda. Aquele velho faraó, aquela antiga sacerdotisa, sacerdote do Egito, da Grécia Antiga, está dentro de você. E com esta história também estão as camadas que não foram tão legais assim, a gente veio para liberar. Para depois, então, nós acessarmos a nossa multidimensionalidade. E o que foi falado aqui como tema, né, do 10º encontro anual Semente das Estrelas? Ancestralidade galáctica é quem? Quem são os nossos pais? Os pleiadianos, os nossos avós, arcturianos e os andromedanos, os nossos bisavós, né? Eu estava numa conversa com a Neva, num dia desses, antes inclusive de eu acessar esse campo aqui, e eu estava perguntando, tá, peraí, mas se a gente veio das estrelas, né? Então, o que seriam os nossos pais? Né? O que seria ali o DNA galáctico que representasse ali os nossos pais? E aí, o pai, acho que foi o pai Seta Branca, foi o pai Seta Branca que começou a passar para ela, então, os pais de vocês, se fossem considerar os pais de vocês, são os pleiadianos, né, representando um pouco ali a energia masculina do pai, e os lirianos representando um pouco a energia feminina da mãe. E depois vocês têm ali, quem é que gerou os pleiadianos lirianos? Os arcturianos, então eles seriam os avós de vocês. E quem gerou ali os arcturianos foram os andromedanos, então eles seriam os bisavós de vocês, humanos. Então eu saí aqui do sistema familiar, né, desse determinismo que é só a família, só a família, só a família, e fui... Opa! Volta aí. E fui lá para a minha ancestralidade mais profunda do meu DNA, que é a multidimensionalidade, é a galáctica, né? E eles fazem parte do nosso DNA, tanto biológico como espiritual, certo? Então, quando a gente trabalha os 3 pontos ascensionais, eu passo por isso aqui, pelo DNA físico, pela ancestralidade, até chegar na multidimensionalidade. E aí eu comecei a pensar, peraí, então, se eu estou trabalhando aqui, dentro de um sistema, liberando emaranhados do pai, da mãe, do tio, da tia, do avô, da avó, né, do bisavô, da bisavó, por que não acessar isso num campo mais profundo, mais multidimensional? E ajudar a integrar essa energia para fazer uma liberação dessas camadas mais antigas que pertencem a nós, para que a gente consiga acessar de uma maneira mais fácil um pouco, né, o nosso eu superior, a nossa energia cósmica, essa energia de Deus, Pai e Mãe, nos integrar com a nossa família galáctica. Afinal de contas, a gente está aí batendo na porta para a chegada deles, não é? Então, esse processo todo, ele auxilia nesse desenvolvimento de liberar essas camadas para que você consiga se integrar melhor, de uma forma mais fluida, com essa conexão com a sua família cósmica, certo? E eu quero propor para vocês aqui um exercício prático. Vocês topam para a gente fazer uma liberação dessas camadas? Fechou? Então é o seguinte,
Eu fico olhando para esse relógio aqui e fica me dando um negócio. É isso, agora eu tô provando, né? Tava lá do outro lado, lá na mesinha, no meu cafofo, cuidando do horário de todo mundo. Tem que cumprir agora também. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou precisar de 5 voluntários aqui. Não todo mundo, só 5. Só 5, gente. Pelo amor de Deus, não venha todo mundo. Vamos. Sobe aqui. 5. Rapidinho. 4, 3 aqui, 2 aqui. Pode vir. 3 desse lado e 2 daqui. Vem cá. Vem também, que você não é por acaso que tem. Fiquem paradinhos aqui. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer uma expansão de campo. Uma expansão de campo para vocês entenderem como é que vocês estão diante dessa família cósmica. E a gente vai fazer um pequeno ajuste aqui nesse campo de vocês nesse momento. Combinado? Então olhem para esses nossos voluntários aqui, ó, que estão parados aqui na frente, são 6. E escolham, olhem para eles e escolha assim, qual deles vai ser você? Não precisa falar nada, só escolhe na tua tela mental. Ah, eu, Matias, vou escolher essa aqui para ser eu. Ok, então eu vou guardar que ela sou eu, ela vai representar você aqui, entendeu? Certo? Escolhe agora um outro representante que vai representar para você aí o seu DNA. Um outro representante que vai representar para você aí, então, os seus pais galácticos, os pleiadianos. Agora os avós, os arcturianos. E por último, os andromedanos. E sobrou uma pessoa. Essa pessoa vai ser um elemento oculto aqui no campo, que vai ajudar no processo. Ok? Certo? Vocês, representantes, fechem os olhos. Respirem fundo. Recebam toda essa informação desse campo, nesse momento. Podem abrir os olhos e se movam nesse palco e se posicionem aonde vocês sentirem. Todo mundo unido, né? Que família unida. Salve Deus. Como é que você está se sentindo? Zonza. Como é que... Normal. Meu cardíaco tá bem pulsante. Sinto luz no cardíaco e o abdômen formigando. Abdômen formigando, luz no cardíaco. Expansão muito grande. Expansão grande. E você? Destino leve, observação. Leve como observador. Perceberam o seguinte? Olha só. Qual é o único elemento que está olhando para os outros? Lá do fundo. Quem é que aquela pessoa lá do fundo representa para você aí? Entendeu? Os outros todos estão de costas para aquele lá. Para aquele elemento lá. Seja ele oculto, seja você, seja o DNA, seja os pleiadianos, sejam os lirianos, os andromedanos ou os arcturianos. Quem desses 5 elementos que está aí na sua frente você gostaria que visse você, olhasse para você? Eu daqui vejo você. Observo vocês. À minha frente, caminhando para a vida. Mas daqui de trás,
eu me senti deixada, abandonada e esquecida. E eu gostaria, se for possível, que você também me visse. Olha quem que olhou. Primeira. No ajuste sistêmico foi essa aqui a primeira. Quem representa essa aqui para você? Eu vejo você. Eu olho para você agora. E aceito você. Para que juntas possamos caminhar em frente. E nos integrarmos em uma só voz. Em uma só vida. Em uma só jornada. Seja bem-vindo. Você faz parte e sempre fez. E eu peço perdão se um dia eu esqueci de olhar para você. Você me aceita? No momento do ajuste, quem que se vira? Obrigada por me receber. Eu estou aqui de volta. E assumo o meu lugar. E a minha força. Como que você está se sentindo aqui? Bem, cardíaco. Pode ir lá. Como é que você se sente olhando para elas assim? É muito bom ver elas juntas novamente. Eu vejo vocês. Eu acolho vocês. Vocês me aceitam? Vocês me aceitam de volta? O que está incomodando você? Agora nada. Nada. Talvez ansiedade? Não. Como é que você está se sentindo aqui? Muito feliz com esse movimento de reencontro. E uma vontade imensa de fazer parte. Eu também gostaria de ser vista, de ser lembrada por quem eu sou, de ser resgatada. E por mais difícil que foi, por mais desafiador que foi, eu aceito ser resgatada. Eu me abro para isso. Respirem fundo, todos vocês. Contemplem esse grande reencontro
dessa ancestralidade mais antiga nossa, que é a nossa família cósmica, sendo ajustada nesse momento em seus DNAs. Fechem seus olhos, palma da mão estendida para cima. Respira de olhos fechados. E permita nesse momento que os pleiadianos, que os arcturianos, que os andromedanos realizem esse ajuste em vossos DNAs, reintegrando em todas as linhas, tempos, dimensões de todas as encarnações, em Shan, na Terra e em todas as constelações por onde cada um de vocês passou desde a saída de vosso planeta. Toma uma respiração profunda. Solta. Mais uma vez. E vocês, representante, repitam em voz alta, em uma só voz. Eu estou aqui. Eu sou este momento também. Isso faz parte de mim. Assim como todos os momentos que eu vivi. Desde o dia que eu escolhi partir nesta missão. Agora eu me reencontro com parte de mim, de quem eu sou, e eu resgato a minha essência, o meu eu superior, integrado na matéria física. E assim é. Respirem. Solta. Graças a Deus. Podem ir soltando aos poucos, no seu tempo, no seu jeito, abrindo seus olhos. Vão voltando, soltem o corpo, mexam o corpo, os representantes também, principalmente. Vão se posicionando. Todos bem? Salve Deus! Palmas para os nossos representantes aqui. Gratidão, gente. Podem descer. Gratidão. Gratidão. Podem descer. Ai, salve Deus. Muito tem a ser mexido. Muito. Mas aqui a gente pôde observar um pequeno movimento de uma expansão dos nossos próprios campos individuais. De como que isso estava, porque não está mais. Ao menos agora essa camada ela foi reintegrada e esse acolhimento aconteceu de novo. E olha que interessante, a gente está em tantos movimentos, né? Todos nós estamos aqui há quanto tempo fazendo processo de autocura, de reforma íntima, encontro aqui, encontro lá. Olha como é que estava a nossa ancestralidade galáctica. Eu sei o que cada um de vocês escolheu para representar aqui? Não, isso é seu.
Mas você mandou essa informação aqui para cima dessa nuvem, essa informaçãozinha veio para cá e se manifestou na matéria física aqui, através dos representantes, para te mostrar como é que isso estava de fato. Acredite você ou não. E o que a gente fez? Um ajuste para harmonizar e integrar um pouco mais esse campo sistêmico da sua família ancestral galáctica dentro de você. E na medida que você observava esse movimento acontecer, essa informação criava sinapses. Essas sinapses que são a interpretação, né, a tradução da luz que ocorre nos nossos neurônios, ela ia largando para o teu sistema biológico uma bioquímica que modificava as suas células e, consequentemente, ia modificar o quê? DNA. DNA. Trazendo, então, essa liberação para vocês. Para quem quiser acessar mais os meus conteúdos ou solicitar mais informações, esse é o meu Instagram, Matias Fernandes, terapeuta, que tem telefone de contato também. Deixo o convite para quem sentir aprofundar mais também nesse movimento da integração e liberação dos 3 pontos que auxiliam para a ascensão, ou vão auxiliar para a ascensão, assim como tantos outros que estão por aí, né? E que são fantásticos e fabulosos, e que mais pessoas acessem isso, né? Para que a gente consiga liberar essas camadas o quanto antes. Pode me chamar também. O processo dura 3 meses. É um processo de uma integração muito profunda, né? Mas aqui vocês já tiveram uma grande liberação. E essa grande liberação que eu gostaria de ter compartilhado com vocês nesse 10º encontro anual, deixando de presente para vocês esse momento. Desde já quero agradecer imensamente a participação de vocês durante esses 3 dias, muito mais que 3 dias, né? Porque desde o momento que você se inscreve aqui, a gente já está sendo mexido, trabalhado, né? E trazer para vocês que essa força que trouxe vocês para cá hoje, que moveu vocês para cá nesse final de semana, independente da situação que esteja acontecendo na sua vida, que aconteceu na sua vida, que ela se multiplique dentro de você imensamente, para que você traga essa energia, essa integração, essa unificação e a força de toda a sua ancestralidade, seja galáctica ou terrena, para transcender tudo aquilo que você merece transcender na sua vida, para libertar tudo aquilo que você merece libertar e se reintegrar ainda mais com esse grande ser de luz que você é, que todos somos, para que essa caminhada e essa jornada missionária sua na Terra, nossa, seja concluída, como será, com toda certeza, com muito sucesso, muita leveza e muito amor. Muita gratidão, quero agradecer imensamente a Nevinha pela oportunidade, toda a equipe dos Sementes, por trazer também essa possibilidade que eu compartilhasse com vocês. Arroz sagrados. Aproveitem demais o final do 10º encontro anual. Gratidão. Gratidão.